Olá, o programa Giro Saúde de hoje conversa com a psico-oncologista Tayana Avelino, mestre em Ciências da Saúde pela UNB e membro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. A doutora Tayana irá explicar como a psicologia pode ajudar o paciente com câncer, a sua família e a equipe que o acompanha. O programa Giro Saúde está no ar. Quando a gente recebe, qualquer pessoa que recebe uma notícia que tem um diagnóstico comprovado de câncer ou qualquer outra doença crônica, ela se torna assustada, uma pessoa assustada, é um trauma para aquele momento. As decisões elas precisam ser tomadas de uma forma rápida, mas acho que o melhor caminho para essa pessoa que recebeu esse diagnóstico e que está nesse momento de susto seria a informação. Então eu recomendo que a pessoa faça uma lista de perguntas, procure um médico de confiança, a equipe multidisciplinar e resolva todas aquelas questões que ela vai enumerar num papel e colocar todas as questões em dúvida que ela tem sobre a doença. Isso ajuda a desmistificar, a amenizar a questão do câncer em si. Eu acho que a pessoa que recebe uma notícia de qualquer doença crônica, principalmente o câncer, ela fica chocada, ela fica assustada, porque o câncer, ele tem um estigma social que é muito próximo a morrer, né? Então a gente acha que aquilo vai acontecer conosco, mas isso não é essa probabilidade. Cada pessoa, cada tumor, cada fato nesse sentido do câncer, da doença, é único. Então as medicações elas são universais, mas as pessoas que recebem a medicação, que faz aquela cirurgia específica para aquele lugar, para aquele ambiente corporal, é diferente. Então existe o susto e eu acho que a solução para amenizar essa reação momentânea e circunstancial é realmente a informação. Não a informação comum, via internet, que aí você tem uma gama muito grande de informação, você pega coisas boas e coisas ruins, mas aquela coisa do médico mesmo, da confiança, saber uma segunda opinião, ter todo esse subsídio de informação e não esquecer de fazer o tratamento de uma forma multidisciplinar. Fisioterapia, psicologia, nutrição, isso são coisas importantes. O corpo tem toda uma estrutura que envolve o emocional, o nutricional, então por isso é que cada um reage de uma maneira. Ter contato com as pessoas que já tiveram um diagnóstico e esse diagnóstico às vezes é similar, em lugares similares. Por exemplo, eu tive câncer de mama e vou conversar com uma pessoa que também teve câncer de mama. Olha, depende do momento em que essa pessoa esteja, porque se for no momento do diagnóstico em que eu estou ali assustada com aquela situação que é nova para mim, é muito complicado, porque as pessoas reagem diferente, as pessoas têm corpo diferente, nós somos pessoas diferentes. Então nós temos uma certa estatística que vai nos levar a um procedimento que é comum, mas não podemos esquecer que o ser humano é único. Então, eu vou reagir diferente da Maria, do japonês, de qualquer outra pessoa que exista no universo. Então, eu tenho que ver isso de uma forma única, a pessoa é única. As pessoas que recebem esse diagnóstico de câncer, eu aconselho, é uma dica de tantos anos de experiência, é que tenha um pouco de tranquilidade em desmistificar essa questão do câncer relacionada a morrer. Mas a doença, eu aprendi que a doença é um sinal de transformação e não de fim. Então a gente pode transformar determinadas atitudes, comportamentos
que antigamente a gente nem pensava. Então a gente vive com muita pressa, com situações que a gente não observa, a gente deixa de beijar menos, a gente deixa de dar um abraço, de falar coisas boas, porque está com pressa, porque tem muitas tarefas. De repente a doença ela te traz esse resgate. Não, eu vou aproveitar aquele momento para ser uma pessoa melhor. Quem sabe a gente pode pensar assim, ao invés de pensar em fim. O tratamento do câncer, ele tem um tripé. Então, assim, as pessoas precisam de ter, né, que não é um verbo de ordem, mas é um verbo de desejo, que é Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Então, eu acho que um dos pés é Deus, o outro é, com certeza, a família. Isso não quer dizer que tem aquela família que a gente está acostumada a ver, o pai, a mãe, o filho. Não, às vezes é o vizinho, às vezes é um amigo que está ali presente, que vai te ajudar. Isso não importa. Mas essa família constituída, ela é fundamental. E também a confiança na equipe que está tratando. Se ela tem confiança, é muito melhor para ela. Então, a família é um dos tripés que eu chamo de fundamental para o andamento positivo da doença, do tratamento da doença. A família é fundamental. Existe a troca de papéis, né? Antigamente, se eu tenho câncer de mama, às vezes eu não posso pegar um peso no supermercado, então quem vai fazer o supermercado é meu marido. Então tem uma troca de papéis que influencia muito no contexto familiar. E isso é muito importante ser conversado, ser tratado, ser falado. As angústias, elas devem ser colocadas para fora. E nada como um profissional da área para que isso seja feito de uma maneira profissional mesmo, coerente com a situação, sem criar muitas fantasias e tratar como se fosse uma coisa real, possível e não imaginária. O programa Giro Saúde de hoje termina aqui. Se cuide e tenha uma vida saudável.